Várias dezenas de famílias ciganas que moram há 30 anos em barracas em Famalicão vão ter casa nova já em outubro. Uma urbanização que foi desenhada, Cláudia Viana, atendendo às características da própria comunidade. A inclusão social parece ser uma das prioridades da Câmara Municipal de Famalicão. Aliás, a autarquia arrisca mesmo dizer que nesta cidade de Famalicão não existem pessoas a viver em barracas. Aqui trata cerca de 160 pessoas da etnia cigana que vão finalmente ter casa nova. É um exemplo de realojamento. Pergunto eu se será de reintegração, uma vez que aqui só vai existir pessoas da comunidade minoritária, que são os ciganos. Muito boa tarde. De facto, nós, através deste projeto, nós queremos dar sequência a um percurso que vimos fazendo no sentido de criar condições para que as famílias que têm menos condições do ponto de vista do alojamento tenham como criar essas mesmas condições. Pronto, mas aqui só vão morar pessoas de etnia cigana. Pergunto eu se não arriscam a criar aqui guetos na cidade de Famalicão, uma vez que, para reintegrar, pressupõe que sejam e que convivam com pessoas da comunidade maioritária. Esse convívio existe, que as pessoas vão tão só viver aqui, portanto, vão pernoitar aqui, vão ter a sua vida social no contexto familiar aqui, têm a vida profissional fora deste espaço, estão perfeitamente enquadrados no contexto geográfico do concelho. Portanto, essa questão não se coloca, porque o problema que se colocaria, que fica resolvido, é tão só o problema da habitação. De facto, não há pessoas neste momento a viver em barracas. A partir de outubro, pergunto eu com as pessoas. Nós temos o privilégio de dizer que em Famalicão não existem pessoas a viver em barracas. Não quer dizer que não haja pessoas que mereçam condições mais dignas de habitabilidade. Trabalhamos para isso com este tipo de projetos de inclusão social e de criação de condições de habitabilidade mais condigna. E esta, como disse, é só uma etapa desse longo projeto que temos percorrido, que tem outras fases que também não deixaremos de enverdar esforços para os concretizar. Bem, este processo durou cerca de 3 anos na Câmara de Famalicão, incluiu também formação às próprias famílias da etnia cigana. Tem comigo uma técnica de ação social. O que é que foi mais difícil neste processo todo, ao longo de 3 anos? A proximidade às famílias, o chegar até elas, o perceber quais as suas necessidades. Depois dessa fase, tornou-se mais fácil. E que formação é que foi dada a estas famílias e porquê? Depois de conhecermos as necessidades deles, nós tentamos apostar numa formação que comatasse essas necessidades. Fizemos uma formação que iniciou em fevereiro, final de janeiro, início de fevereiro, de gestão doméstica. Isso inclui o quê? Higienização dos espaços e higienização pessoal. Há, de facto, falta de condições de higiene da parte deles? Também, mas não é o mais grave, mas teríamos que focar também. A parte da economia doméstica e sim, a gestão do orçamento mensal. Focamos muito essa parte, tratamento de roupa. E com o que é que se deparou no contacto que teve de perto com... Tem muita dificuldade em gerir o orçamento, em estabelecer prioridades, em saber realmente para onde devem encaminhar o dinheiro que têm. A formação terminou no final de julho e agora iremos dar uma mais individualizada, família a família. E prevê o que é essa formação? Apostar também na parte doméstica, ajudá-los na colocação de eletrodoméstico mobiliário, porque eles estão a viver em barracas, não é dividida sequer. E aqui terão espaços que têm que ser identificados, o quarto é o quarto, a cozinha é a cozinha. Vocês conhecem esses próprios equipamentos, não é? Alguns sim, alguns sim. O que é que mais a chocou neste contacto tão próximo com famílias da etnia cigana? Neste caso, as condições de habitabilidade. Queres falar um bocadinho sobre isso? São 30 famílias que ali estão a viver em barracos sem condições, não são divididos, espaços comuns, sem casa de banho. Foi realmente aquilo que mais chocou. Na concepção deste espaço houve algumas preocupações, uma vez que se trata de uma comunidade com características específicas, comigo tem o arquiteto Luís Caldas. Que cuidados é que houve na concepção deste espaço? Tivemos alguns cuidados, nomeadamente logo a divisão das famílias, porque era uma imposição. Porque havia guerras entre eles? Pelo menos foi-nos transmitido que era preciso criar esse afastamento, entre aspas, entre famílias. Algumas, portanto, elas estão divididas por blocos, eram 3 famílias. Umas têm umas escadas independentes, outras têm escadas comuns conforme a família. Por exemplo, na concepção das escadas comuns tivemos de ter algum cuidado em que as escadas tivessem que ser fechadas para não ter grande visibilidade de quem está cá em baixo para cima. Foi difícil então? Mas foi aliciante. Foi aliciante. E em termos de espaço interior, cozinhas, salas, teve alguma preocupação? Nós tivemos que ter o cuidado. Nós partimos sempre de um apartamento
específico, era um T1, em que a sala era o ponto de referência, era o ponto principal, e depois o resto dos apartamentos, por justaposição, o T2, o T3 e o T4, desenvolvem-se em função da sala. Depois há uma ligação muito grande à cozinha, e essa parte da sala acaba por ser a parte social e a parte mais importante. O resto são as infraestruturas que são necessárias, os quartos e as casas de banho. Muito bem. Neste processo interveio também um arquiteto paisagístico, José Maia. Qual foi a preocupação aqui a nível de exterior? Em termos de espaços exteriores, portanto, desde o início, o conceito passou sempre por criar um bosque de bétulas. Mesmo na ligação com os meus colegas, com os arquitetos, João Pestana e Luís Caldeira, portanto, a ideia foi criar um bosque urbano em que os edifícios pontuavam o bosque. Isto porque o terreno não tem uma dimensão muito grande, portanto seria preciso criar condições de habitabilidade, mas ao mesmo tempo diluir o espaço exterior. Portanto, no fim de contas, os vazios criados pelo desenho dos edifícios deram origem a estes pátios que julgamos vão ser muito usados pelos habitantes, porque eles gostam muito de usar o espaço exterior. Portanto, o espaço ainda vai ser animado por mobiliário, por criar ainda mais condições de estadia. O próprio espaço de jogo é um espaço informal, com umas tabelas de basquete, portanto, porque sabemos que eles usam mesmo muito o espaço exterior. Muito bem. E é já no próximo mês de outubro que estas 160 pessoas de etnia cigana vão passar a morar aqui, nesta urbanização. Vamos conhecer na segunda parte do Portugal em Direto o espaço, as barracas onde eles vivem neste